William Shakespeare. Vamos iniciar com a comunicação do Lindenberg de Souza Campos Filho, seguido da comunicação da Luciana Paula Pereira da Conceição, e finalizaremos com a comunicação apresentada pelo Leonardo Augusto de Freitas Afonso. Então, vamos dar início à nossa sessão de hoje, iniciando, então, com Lindenberg Souza Campos Filho, com a comunicação intitulada Do Mito à História da Metafísica Crítica, Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare. Seja bem-vindo, Lindenberg. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar, porque a conexão do lugar onde eu estou está muito intermitente, está muito frágil. Então, caso dê um bloqueio, por favor, me avisem no chat, tá? Bom, já é para começar, né? Tá. Bom. Sim, pode iniciar. Tá. Então, pessoal, boa tarde novamente a todo mundo que está aqui. É uma grande satisfação participar, ter tido meu trabalho aceito para apresentar aqui. E então eu vou compartilhar com vocês um pouco de uma pesquisa que eu faço em relação ao conceito de drama moderno, que um conjunto de autores de linhagem mais materialista, eles vêm trabalhando, às vezes não diretamente, mas com certeza indiretamente, como o George Lukács, o Walter Benjamin, o Peter Zonde, então, não sei, o Regis falou isso aí, eu não sei, e tantos outros trabalham com um conceito de drama, que destoaria do drama histórico. Esse conceito seria um conceito de uma forma de drama mais pura, que surge no Renascimento e que chega no seu auge no drama setecentista francês, o classicismo francês, né? Que seria uma forma mais... Eu vou trabalhar mais com essa definição do drama, mais acabada, e que as peças históricas do Shakespeare, elas destoariam desse conceito, por uma série de razões. Mas a mais evidente dela seria os elementos épicos, os elementos necessariamente narrativos que essas peças históricas teriam. Não fazendo um drama mais puro, como o que eles colocam, né, que vai chegar no seu auge no século XVII, no século XVIII. Né? Bom, e que entra em crise e no final do século XIX, com o naturalismo, e os autores se começam a fazer uma espécie de crise, de fissura nesse drama, para dar lugar à dramaturgia propriamente moderna, né? A partir ali do final do século XIX, com o Chekhov, o Strindberg, o Ibsen, os nomes mais conhecidos dessa época, dessa virada. Né? Bom, sem mais delongas, eu vou começar aqui o meu trabalho, e eu vou ler um pouco. Eu vou tentar não ler muito, para não ficar muito cansativo, né? Se eu não me engano, me deram 20 minutos, né? Bom, então, a pretensão do meu texto, ela é mais de apresentar, menos de apresentar uma interpretação original do Antônio e Cleópatra, nessa peça do Shakespeare, essa peça. Existe toda uma controvérsia se ela é uma peça histórica puramente ou se ela é uma tragédia, né? Há todo esse debate dentro da fortuna crítica do Shakespeare, né? Mas, enfim, não vou trabalhar com isso agora. Mas, basicamente, é menos apresentar uma interpretação original do que verificar a viabilidade ou não de uma articulação dessa peça com teorias da formação do teatro moderno. Em outras palavras, a leitura do escrito dessa peça em questão procura testar a capacidade explicativa de algumas formulações a respeito das origens de um tipo de dramaturgia bastante específica. Portanto,
em vez de subjugar a letra ao espírito, o objeto ao esquema abstrato, o que deseja aqui é uma primazia dos materiais em detrimento da teoria dos gêneros, né? Não que eu abandone a teoria dos gêneros, inclusive eu comecei com ela, né, falando do drama, do épico, mas a ideia é verificar se essa teoria ela para de pé com um confronto com o material propriamente dito. O que desejo aqui é uma primazia dos materiais em detrimento da teoria dos gêneros. No lugar de procurar no texto os sinais que permitam classificá-lo como barroco, tragédia ou drama histórico, o que penso ser mais produtivo de um ponto de vista crítico é, primeiramente, identificar e analisar os arranjos e temas para só então avaliar os graus de pertinência das generalizações conceituais. Dito isso, vou começar então com um breve levantamento de só alguns aspectos bem iniciais, bem simples, né, dessa peça, né, um levantamento de algumas combinações entre dramaturgia e temas que aparecem no Antônio e Cleópatra, de modo a subsidiar, né, fazer esse breve panorama, né, do assunto, né, que eu trouxe aqui hoje para vocês. Então, eu não vou analisar a peça em exaustão, mas pegar alguns aspectos dela para ver como é que isso se coaduna na teoria de todos esses autores, né? Mas partindo primeiro do material da peça. Bom, como muitos de vocês devem saber, essa peça trata de alguns eventos históricos que aconteceram durante o segundo triunvirato da República Romana. Na verdade, ela trata do fim desse segundo triunvirato da República Romana. O que seria esse triunvirato? O primeiro foi o do César, não lembro agora exatamente com quem mais ele fez. O primeiro foi o Júlio César, aí depois, quando o Júlio César é assassinado lá pelo Brutus, o Cássio, todo mundo, o Marco Antônio, o filho adotivo / sobrinho do Júlio César, que é o Otávio César, e o Lépido, eles se tornam os três aristocratas e líderes militares que dominam o Império Romano, de maneira oficial, inclusive, maneira oficial. Eles receberam poderes universais, né, por 5 anos e que depois foi renovado, né? Então, basicamente é isso. Fala sobre o final desse segundo triunvirato, com a morte do Marco Antônio, e a emergência, e aí a traição, né, contra o Lépidos, que é preso e tal, perde tudo, e a ascensão do Otávio como primeiro imperador romano. Otávio se torna Otávio Augusto, né? Então, aqui a gente já tem um elemento que é muito importante para a literatura histórica, digamos assim, né, para esse gênero, esse subgênero que depois, no século XVIII, vai aparecer com muita força novamente, com Walter Scott, que é o romance histórico, mas aqui nós estamos num drama histórico, que é você se voltar para o passado não como um espetáculo, não como um mero entretenimento, mas haver uma seleção de momentos decisivos do passado a serem explorados, né? Então, tudo começa com esses 2 soldados romanos, o Filo e depois o Demétrios, comentando como o general Marco Antônio mudou de comportamento. Note-se que esse é o elemento disparador de toda a ação dramática. Uma alteração significativa na conduta de um dos 3 nobres e líderes militares que compuseram o segundo triunvirato da República Romana, né, que acontece entre 43 e mais ou menos 33, 31, 30, oficialmente intitulado Triunviros para a Organização do Povo, e que garantia poderes universais a Marco Antônio, Otávio César, o Lépido, por 5 anos. Tal fala inicial, né, a peça abre com isso, né, segue um padrão contrastivo, isto é, ele compara como o general costumava ser e como ele agora se comporta, sublinhando a passagem de uma constância virtuosa, a devoção de seus olhos e coração estavam voltados para a guerra e para as lutas, para uma inconstância passional,
a devoção de seus olhos e coração agora só se voltam para satisfazer a luxúria de uma mestiça de pele marrom. A palavra que ele usa é gypsy, né? A palavra que ele usa é gypsy. Eu traduzi aqui como mestiça, enfim, que também pode ser traduzido como cigana, mas aí eu acho que seria um erro de tradução, traduzir como cigana. Bom, outro detalhe importante de ser mencionado é a desmedida, né? Ele enfatiza muito, né, no texto, né? Isso aparece muitas vezes, aliás, do overflow, né? Overflows the measure, né? Transborda a medida, né? É importante ser mencionado essa desmedida, esse transbordamento de uma conduta pessoal que leva ao vício. Em suma, a constatação, ao menos da parte desse observador inicial, na abertura da peça, da passagem do ethos, um comportamento mais social, constante, virtuoso, moderado, ao pathos, algo mais desregrado, mais inconstante, mais vicioso, né? O desvio do monarca, o Marco Antônio, é enquadrado desde diferentes ângulos da sociedade da época, né? Não só esses soldados, mas também vai ter a visão da Cleópatra, dos criados da Cleópatra no Egito. Vai ter a visão do Júlio César. Vão haver várias visões do personagem principal, Marco Antônio, por diferentes personagens, diferentes camadas da sociedade. E esse é mais ou menos o método que o Plutarco, né, que fez a coletânea de 48 biografias de gregos romanos notáveis, né, nas suas vidas dos gregos e romanos nobres, né, que todo mundo já sabe hoje que foi largamente, né, a fortuna crítica mostra, né, que já foi largamente, esse parentesco, essa influência já foi largamente confirmada pela fortuna crítica do Shakespeare, né, ele consultou esses livros para escrever o Júlio César, o Marco Antônio, né, e pode ser pode ainda ser enfatizado esse parentesco, né, com esse formato, né, de você mostrar uma figura de vários ângulos da sociedade, né? E também, se a gente parar para pensar que o Plutarco ele fez aquilo para conferir ensinamentos, né, a um só tempo éticos e históricos, né, tanto no biógrafo romano, Plutarco, quanto no Shakespeare, isso comparece, né? Ambos fazem uso de um procedimento de interrogação do objeto a partir da multiplicação de pontos de vista sobre as ações de uma personagem no palco. Essas ações se transformam em elementos mais comumente encontrados em obras do gênero épico ou narrativo, tal como a epopeia, o conto, a novela, o romance. Por quê? A inserção de ao menos dois polos através dos quais se julga protagonista tem como efeito direto um dinamismo, a abertura de possibilidades para a imaginação flutuar entre um certo, o que é mais dificilmente localizável em peças onde há uma unilateralidade e linearidade dos acontecimentos, que se cedem no esquema da causalidade, né, da economia dramática da trama, né? E aqui a noção de possibilidade se faz essencial porque, classicamente, esse é o campo da realidade em que a ação humana é determinante. Então, é assim, como você apresenta mais de um ponto de vista do Marco Antônio, pode ser que não tenha uma realidade pronta e acabada dada. Ali pode ser que uma ou outra coisa seja verdade. Então, já do ponto de vista da história literária, isso é um elemento épico, porque você introduz pontos de vista no que poderia ser apresentado simplesmente como uma única realidade no palco. Bom, essa inspiração, esse primeiro comentário sobre a desmedida do Marco Antônio pode ser perfeitamente o colega que vai apresentar sobre o estoicismo não vai estar aqui, uma pena, mas isso daqui é claramente uma referência, uma inspiração tipicamente estoica no estilo do Sêneca, né? Essa coisa da moderação e do controle das paixões, né? Esses são conselhos contrapostos à emoção mais espontânea e indomável da Cleópatra, né? A Cleópatra, a estrutura dramática dessa peça, ela cria dois polos, que é o Antônio e a Cleópatra, né? Então, de um lado, você tem o ponto de vista de Roma,
que é da moderação, do controle, o senso do dever e tal, e do outro você tem a Cleópatra, que seria uma emoção mais espontânea e indomável, né? Uma coisa menos civilizada, digamos assim, né? O que terminaria por situar a híbris do Antônio como uma alma dilacerada entre o sentido de dever e o comedimento ocidentais e a leveza de ser da liberdade dos apetites do corpo, né, associados aos orientais. Né? Aqui sempre, com muitas aspas, aqui a gente está reproduzindo o que o Shakespeare provavelmente iria colocar em questão, que é como as pessoas viam o mundo oriental, né? De fato, ainda nessa primeira cena, durante a sua primeira aparição, a Cleópatra e o Antônio, a primeira fala deles é uma imensa dificuldade de colocar em palavras o que os conecta. Tanto é que ele fala assim, se o nosso amor pudesse ser colocado em palavras, se ele pudesse ser contado, ele usa o termo contado, reckoned, ele não seria tão bom assim. Então, e aí ele fala, precisaria de um novo paraíso, uma nova terra para que o nosso amor pudesse começar a ser contado, né? Então, você vê que a desmedida, essa incalculabilidade, essa desmedida, esse excesso está em toda parte, né? Que vai ser o que vai levá-los até o fim trágico, né? Bom, acelerando aqui, o restante da cena e do ato será dedicado a mais objeções ao comportamento do general, né? Tendo como interrupções a chegada dos mensageiros de Roma e a inserção do ponto de vista completamente contrastante de Cleópatra, que vê o Marco Antônio não como alguém que está sendo negligente, mas como um semideus, um mito. Ela venera ele de maneira assim impressionante. E os criados, né, os outros personagens egípcios que vão aparecendo, eles vêm ali porque, de fato, chegam até a chamar ele de um soldado romano, chega a falar que ele é um dos 3 pilares do mundo, né? Pode-se notar, então, que o Antônio Cleópatra possui 2 descontinuidades estruturais, uma temporal e outra espacial. Descontinuidade, isso é uma palavra importante. A primeira é óbvia, pois, uma vez que se trata de uma recriação histórica, o tempo presente é sempre processado pelo espectador como passado. Não há ilusão de que aquilo seja o presente imediato da apresentação suspensa no tempo. E isso sem considerar as inúmeras referências a episódios históricos, relevantes para a ação em cena. A passagem do tempo não é uma sequência absoluta de presentes, na medida em que ela é explicitamente situada no passado e há referências a um passado ainda anterior àqueles acontecimentos já sabidamente transcorridos. A segunda descontinuidade estrutural é menos evidente, mas ainda mais crucial para o projeto da obra, né, do Antônio Cleópatra. A mudança constante de coordenadas espaciais entre as cenas, ora no Egito, ora em Roma, impede a aniquilação do entorno espacial da consciência do espectador. Some-se a isso que quando as personagens estão de um lado do Mediterrâneo, elas se dirigem ao outro lado, e vice-versa. Em Roma se fala do Egito, no Egito se fala de Roma. E isso é vital porque um dos temas abordados por essa peça é justamente as contradições e a coexistência entre 2 civilizações. Né? E essa questão do tempo, de uma certa unidade de tempo e de ação para o drama, é muito importante, né? Porque esse drama mais absoluto desses autores que eles colocam, o tempo é o tempo presente. Ele fecha-se em si mesmo, ele não refere a outra coisa, é como se estivesse acontecendo ali. E uma unidade de lugar, que o lugar ele seja mais ou menos o mesmo, para que as pessoas, o espectador, ele perca essa noção espacial, que ele encare aquilo como uma janela para a realidade mesmo, né? Aí já para me encaminhando para o final, eu gostaria só de mencionar que a Cleópatra, ela foi membra destacada do que veio a ficar conhecido como o Reino Ptolomaico, uma monarquia helenística, governada pela dinastia ptolomaica, a qual iniciou com a emergência do Ptolomeu I, após a morte do Alexandre o Grande, né? E que terminou justamente com a Cleópatra. Então, é um momento decisivo não só para a história de Roma, mas também um momento decisivo para a história do Egito, né? Do Oriente Próximo, digamos assim.
Então, a Cleópatra, figura histórica, que serviu de material para a peça de Shakespeare, não foi somente a última faraó do Egito, não foi só isso. Ela foi também uma síntese possível entre os mundos greco-romano e oriental da antiguidade. Ela já vinha de uma dinastia helenística, que já estava num processo, depois do Egito ele é completamente dominado pelo Império Romano, né? Mas até então tinha esse intercâmbio em algum nível. De modo, ou seja, e ela não era só uma faraó, ela se auto-intitulou Rainha dos Reis, Kings of Kings, Kings of Kings, uma coisa assim, que é uma coisa que é acima dos reis, né? É uma coisa bem especial. E do mesmo modo semelhante, o Shakespeare faz descer o Marco Antônio, que se tornou lendário, para a terra firma da história, né? Então, em vez de terminar tudo com sacadas metafísicas, o que ele faz é trazer essas figuras históricas para a história. E qual é o objetivo disso? O objetivo disso, dos objetivos disso, é que a tragédia renascentista, uma das características dessa tragédia elisabetana, é que há uma valorização dos clássicos, né, que teria que se acomodar com a encomenda social de preparar a aristocracia inglesa para se tornar a próxima principal civilização ocidental, ou seja, aprender pelos exemplos, né, uma coisa que os humanistas já estavam fazendo, retomar a história para aprender pelos exemplos. Então, o molde da tradição trágica, né, antiga, teve que ser mudado, né, através da aproximação com o padrão narrativo da vida de Marco Antônio, né? Então, apesar do primeiro ato da cena 2, o vidente fazer aparições e revelações se confirmarão, um mecanismo, né, que liga o Shakespeare com a tragédia grega, né, que tem essa parte da ação humana e os desígnios dos deuses coincidirem, e uma concepção orgânica de destino, né, o destino não como uma coisa imposta, mas como um lugar que nós retornamos, né? O espetáculo ele se desloca para a agência das personagens. O próprio desfecho da morte do Marco Antônio e da Cleópatra é uma maneira das próprias personagens tomarem o próprio destino nas próprias mãos. Por quê? Porque fica muito explícito isso quando a Cleópatra mesmo, ela se recusa a ser instrumentalizada ser subordinada aos romanos, e o Marco Antônio também. Da derrota. Por quê? É como se eles não aguentassem perder o sentido que eles tinham de si mesmos, né? Ela como a rainha dos reis e ele como um dos pilares do mundo, né? E aí, para concluir mesmo, apesar do vidente, ele até fala, o vidente acertou, provavelmente ele está certo, mas ele já descarta ali, o vidente ele aparece ali, é uma coisa bem cosmética, digamos assim. Já num Édipo, por exemplo, o vidente ele é crucial, né? Bom, então, o cálculo político do Antônio de se reconciliar com César, casando com Otávio, a sua irmã, ainda que continuasse apaixonado pela Cleópatra, não é suficiente para que ele vença a determinação da sua falha de caráter, né, que foi elencada no começo, que será fatal para o fim trágico de ambos os amantes. Tal ambiguidade entre necessidade e possibilidade de contingência, ou entre determinismo, agência e superstição, pode ser vista como um dos aspectos fundamentais desse texto, e que o conecta com os impasses de seu tempo na busca de uma explicação lógico-racional para os fenômenos, de uma antecipação e dominação da fortuna por parte dos grandes homens. Isso é uma das coisas que parece que essa peça está querendo ensinar, né? Que é a união entre metafísico e social, né? Entre o mito e a história, né? Que depois isso vai se separar só muito mais tarde na história da literatura, né? Mas aqui parece tem esse esforço de encontro, né? Bom, gente, é isso. Desculpa se eu passei um pouco do tempo. Tem uma corrida assim no final, mas eu acho que é isso. Ótimo, muito obrigado, Lindbergh. A gente passa agora para a segunda comunicação, né? Como eu mencionei, o Juliano não poderá apresentar a comunicação dele. Passamos para a comunicação da Luciana Paula Pereira da Conceição,
com o título Ser, Alteridade e Inexistência nos Mundos Compartilhados de A Tempestade. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, professor Regis. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente a oportunidade, é a segunda vez que estou com vocês. A única coisa boa que ficou dessa pandemia, não? A possibilidade de fazer essas reuniões online. Eu sou aluna de doutorado na Universidade de Oviedo e a minha pesquisa está agora centrada na historiografia e literatura renascentistas. Bom, essa apresentação é um pequeno exemplo do que eu comecei a fazer no ano passado e ainda está em desenvolvimento, e analisa a obra A Tempestade considerando a alteridade, essa visão, reconhecimento do outro como um indivíduo inferior, diferente. Não, esse termo usado em antropologia, filosofia e também na literatura, por que não? Então, com esse conceito que definimos o outro a partir de nós mesmos, e rotulamos esse outro como diferente, fora dos padrões, como o outro, entre aspas, não? E vamos considerar essa alteridade, mas também a aceitação desse rótulo imposto por parte de quem é catalogado. E para isso, eu vou compartilhar com vocês, deixa eu ver se eu posso. Sim, não? O que eu quero compartilhar com vocês é o que disse Eduardo Said na sua obra Orientalismo, quando ele se referia a essa relação de poder entre essa Europa, esse cânone eurocentrista como dominante, e tudo o demais era diferente. Nós estamos falando nessa ideia das grandes navegações e conhecimento de outras civilizações, não? Então, aqui consideramos o valor dado a uma cultura considerada inferior, política ou econômica, política ou economicamente inferior, mas nessa obra de Shakespeare, a alteridade pode ser vista através de uma imposição de uma autoridade baseada numa superioridade de conhecimento e, por que não, de retórica, por exemplo, a exercida por Próspero durante toda a obra. E se vamos pensar nessa obra, nos níveis de alteridade que temos aqui, eu não vou parar a ler os fragmentos pelo tempo, mas eu deixo para vocês só por informação. Há diversos níveis de autoridade e de alteridade dentro dessa obra. Primeiro, antes do naufrágio, no barco, temos os nobres superiores e os marinheiros que estão ao serviço desses nobres, até que chega a ameaça de naufrágio. A partir desse momento, o conhecimento dos marinheiros se torna necessário. Então, as decisões e a autoridade dos marinheiros devem ser tidas em consideração. Eles tomam o controle, são eles as autoridades dentro do barco. A mesma imposição está com a chegada de Caliban, com a chegada de Próspero na ilha, onde Caliban era o dono da ilha, por assim dizer. E, segundo ele tinha tudo, ele tinha a ilha, ele controlava, ele tinha o conhecimento sobre a ilha. Mas Próspero chega, exilado, e passa a ser amo e senhor da ilha. O Caliban é a parte mais fraca desse jogo de poderes, não resultando de um juízo de valores onde os cânones de aparência, por exemplo, eram os válidos e conhecidos por Próspero. E as partes, geralmente, nesse jogo de poderes, acabam desumanizadas. Os mais fortes, porque impõem ilimitadamente o poder. E os mais fracos, porque são considerados menos importantes, diferentes, economicamente exploráveis, não? Isso a ideia de explorar economicamente a Caliban está em toda a obra, não? Todos os que o veem querem explorar. E ao chegar à ilha, Próspero impõe os seus valores. A primeira coisa é a língua. Ele não quer saber a língua de Caliban.
Sabemos que Caliban tem uma língua, mas ele não quer, ele quer impor a sua. Então, existe um paralelismo entre o destino desses dois homens, vamos dizer assim. Só que Próspero, o que acontece é que Próspero é exilado e impõe o seu poder na ilha. O que acontece é que ele faz com Caliban o mesmo que fizeram com ele, usurpar o poder do outro, não? E Caliban aqui dá o seu testemunho do que aconteceu, só que ele tem Próspero para negar o que aconteceu, enquanto Próspero não tem ninguém. Mas aí chega essa ameaça, dessa tempestade que ameaça o equilíbrio, não? E essas relações de poder entre senhores e criados, depois do naufrágio, eles são divididos em vários grupos. Então temos Alonso, Sebastião, Antônio, Gonçalo, que passam de ser nobres a ser náufragos perdidos num lugar desconhecido. Então o status social aqui não lhes ajuda em nada. A parte do grupo está Ferdinando, príncipe de Nápoles, que chega à ilha como tal, mas passa a ser escravo de Próspero. E Stefano e Trínculo, ao estar sem os seus superiores, já sonham com ser donos dessa ilha. Vemos aqui a ideia de explorar, não o desconhecido. Aí podemos pensar que, dentro dessa mesma sociedade, a autoridade também exerce dentro dos microcosmos, dos pequenos grupos, não? Na própria ilha, antes da chegada, como vimos, tinha imposição de poderes. Os habitantes da ilha, Ariel e Caliban, são os outros. Só que a chegada de Próspero representa a liberdade de Ariel, entre aspas, claro, e a escravidão de Caliban. Ariel tem poder e tem o controle sobre os espíritos. Só que ele não se rebela contra Próspero, porque Próspero diz que tem poderes. Caliban tem essa aparência considerada grotesca, sem poderes mágicos, mas tem o conhecimento da ilha como ponto forte. Mas uma vez ele compartilha esse conhecimento, ele deixa de ser importante, então ele acaba escravo de Próspero. Caliban e Próspero têm algo em comum, né, essa usurpação, mas nessa apresentação o que eu quero principalmente centrar é no grupo Trínculo, Stefano, Caliban. Vemos como são Trínculo e Stefano querem ser senhores da ilha e são levados através do poder de persuasão de Caliban a ter a necessidade de serem amos. Stefano e Trínculo acabam de encontrar Caliban e na mesma cena ele se oferece como servo de Stefano, não? E eles atribuem o rótulo de monstro a Caliban. Então, por que não? Ainda sendo chamado monstro, ele quer ser servo desses senhores. E ele promete, tanto a Stefano como a Trínculo, que ele vai fazer exatamente o que ele fez com Próspero. Então, eles são servidores, encontram Caliban, decidem ser superiores a Caliban imediatamente, tê-lo como escravo. O típico de aparência como cânone, senhor, o diferente, escravo. Eles não sabem nada sobre a ilha, gestionam a divisão de poderes entre eles como superiores, e o Caliban aceita essa superioridade, porque eles são parecidos a Próspero, e com isso oferece a ambos o mesmo que proporcionou a Próspero, o conhecimento sobre a ilha, a informação sobre a ilha, que é o que ele promete. É um exemplo do que Sartre definia como ser para outro, não? O que eu sinto frente ao outro é o resultado de uma atitude reflexiva entre eu mesma, e o outro é um mediador indispensável. Então, eu tenho a minha objetividade e a subjetividade do outro que limita a minha liberdade, por assim dizer. E por alienação das minhas próprias possibilidades, o que eu faço é alienar-me, ser subalterno. Supostamente é o que faz Caliban. É irônico que ele faça isso e ofereça o mesmo que ofereceu a Próspero a pessoas que provavelmente não vão tratá-lo de nenhuma maneira melhor do que Próspero. Mas a suposição fica aí. Na seguinte cena,
selecionada, Caliban sabe o que um mestre necessita ouvir. Então, o que ele faz é simplesmente dizer o que o mestre quer, não? Afirma que está feliz em servir a Stefano, que pede que se ajoelhe e ele faz servilmente. Ele cumpre todas as ordens, e cumpre sem reclamar, coisa que com Próspero não acontece. Mas aí, temos a seguinte cena, em que Caliban, o que ele quer, fica revelado nessa cena, em que ele quer que matem a Próspero. Então, a trama de Caliban para matar a Próspero poderia ser vista como paralela a Antônio e Sebastião, não, para matar Alonso. Caliban se reconhece como igual a Próspero, se Próspero não tem os livros. Ele sabe que a fonte de poder de Próspero são os livros. E ao articular para que os outros matem a Próspero, ele está fazendo o mesmo que o Próspero faz com o Ariel, que é coordenar, não, as ações do Ariel. Caliban está usando o poder de persuasão, mas desde uma imagem de servidão, poderia ser. Enquanto o Próspero ameaça com espíritos, Caliban oferece a Stefano e Trínculo a possibilidade de serem senhores da ilha. Aqui, Caliban deixa de ser o outro e passa a ser para si, como diria Sartre. Encara a liberdade, o risco, e faz uma escolha autônoma. Ele considera uma possibilidade de mudança. E aí vem a revelação de Caliban. Ele está a todo momento se oferecendo, mas ele se torna amo e senhor das ações dos outros, não sem utilizar a autoridade. Ele utiliza o poder da retórica, a persuasão. Ele usa a condição de outro como arma para servir aos que, em realidade, ele tem intenção que eles sirvam. O que houve em Caliban foi uma desumanização. Ele aplicou os cânones válidos pela cultura invasora. A única maneira de ser livre para o Caliban é livrar-se de Próspero. Mas como tem medo da sua magia, do seu conhecimento, ele usa Stefano e Trínculo para conseguir se livrar. Sartre diria que a essência do Caliban é a criada a partir do que ele faz com o que lhe foi proporcionado. Ele recebe violência e promove violência. Ele faz por decisão própria e se transforma, agora sim, em monstro. E nessa obra, vemos como Shakespeare nos descreve, então, a alteridade e os preceitos existencialistas de responsabilidade individual, como o indivíduo pode tornar-se mais ou menos humano conforme a necessidade que tem frente às adversidades. A ilha é um instrumento onde ficam, no fim da obra, aqueles que não encaixam. Supostamente, ficará Ariel e ficará Caliban, mas Ariel tem a sua liberdade proporcionada por Próspero, que ao final o deixa livre. Caliban, nem isso. E essa ilha é como se fosse um instrumento dessa reestruturação, não, do poder dominante. Todos voltam ao seu lugar de origem. Caliban, não sabemos, a única coisa que sabemos que é, desapareça. E o autor nos indica esses preceitos orientalistas de como articula os personagens desde o ponto de vista da sua diferença e do seu papel nesse microcosmos, nesses diversos microcosmos criados. E é uma investigação que ainda está em andamento e espero poder entrar mais profundamente nesses aspectos de anulação, inexistência e, ao mesmo tempo, ação do outro, nessa obra concretamente. Obrigada, eu vou deixar de apresentar. Muito obrigada. Muito obrigado, Luciana. Nós seguimos para a nossa última comunicação desta tarde, com Leonardo Augusto de Freitas Afonso, com a comunicação intitulada Lucrécia de Shakespeare, por que se quer se ocupar do poema. Leonardo, seja muito bem-vindo. Abrindo meu som, contando meu tempo. Bom, boa tarde a todos.
Gostei muito de ver a apresentação dos dois colegas que vieram. Gostaria de parabenizar, agradecer ao Regis e à Abralic por toda a organização. Mais uma vez, meu nome é Leonardo Afonso. Eu faço meu doutorado na Unicamp com o professor John Milton, que é da USP, e está se recuperando de uma Covid. Espero que ele esteja bem. O meu trabalho é uma tradução comentada desse poema que se chama The Rape of Lucrece. Na minha tradução, o título é A Violação de Lucrécia, mas eu hoje não vou fazer uma exposição sobre tradução, nem vou exatamente me aprofundar em alguma análise crítica do poema, mas mais fazer uma apresentação, porque é um poema muito esquecido de todo o cânone shakespeariano. Ele é dos menos visitados, das obras menos visitadas, né? Por isso que eu dei esse título, Por que se quer se ocupar do poema. Bom, então, a Violação de Lucrécia é um poema narrativo, né? Geralmente referido por esse nome, esse epíteto, mas o gênero dele mesmo é um lamento. E aí eu teria que me aprofundar em questões históricas, que não vale a pena, mas ele é um lamento. Ele é o segundo poema narrativo do Shakespeare, veio depois de Vênus e Adonis, que fez um bocado mais de sucesso que Lucrécia. Inclusive, na época, Vênus e Adonis foi a obra mais popular de Shakespeare, até a aparição de Hamlet, já no começo do século XVII, né? Então, esses dois poemas foram muito importantes no estabelecimento da fama literária de Shakespeare. Ou seja, ele era mais conhecido no começo pelos poemas narrativos do que pelas peças, né? Bom, Lucrécia é um poema construído em estrofes de 7 versos, né, com um padrão A, B, D, C, C, enquanto Vênus tinha as estrofes tinham 6 versos, A, B, C, C, né? E a extensão dele é de 1.855 versos, contra 1.100 e poucos de Vênus. Então, ele é um pequeno épico, né? Uma epopeia. E ele tem fortes relações com Hamlet e também com a primeira tetralogia histórica de Henrique VI e Ricardo III. É um poema que se baseia muito nos conhecimentos de retórica que o Shakespeare assimilou na sua educação na Grammar School, ou provável educação na Grammar School, e em alguns momentos o poema parece ser mesmo uma homenagem que ele teria feito, parece homenagear a educação, os dias de escola dele, né? Bom, ele é um poema também com uma dicção arcaica, com essa própria estrofe de 7 versos, que era chamada rima real, era já algo que o Chaucer usava e já estava caindo em desuso, né? E eu vou falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, com a apresentação de slides. Mas o que eu posso dizer? Como leitura de fruição, Lucrécia realmente é frustrante. Não vou aqui dizer que é maravilhoso e todo mundo deveria ler. Se você nunca leu Shakespeare, eu não vou te recomendar que comece por Lucrécia, comece por Hamlet, por Macbeth, provavelmente, né? Mas a partir do momento que você se debruça sobre o poema, ele se revela muito cheio de interesse, de diversos tópicos que você pode debater a partir dele, e hoje eu vou apresentar alguns deles, né? Então, mais uma vez, eu estou falando para interessados e especialistas mais do que para o público geral. Afinal, esse é o contexto que nós estamos, né? Por que a gente deveria levar esse poema narrativo, A Violação de Lucrécia, mais a sério do que ele tem sido levado? Então, eu vou abrir aqui Office. Segunda forma, é esse aqui. Vocês estão vendo agora, né? Bom,
Eu acho que eu tenho que... Bom, vamos lá. Lucrécia de Shakespeare. Por que se quer se importar com o poema? Primeiro, esse episódio que o poema narra, que é um episódio da história romana, que está entre o mito e a história, porque está lá no século VI a.C., quando os reis etruscos teriam sido expulsos e a República Romana fundada. E essa revolução política teria sido disparada por um crime sexual, o estupro dessa matrona romana, a Lucrécia, né? Depois o Brutus, né? O primeiro Brutus, lá atrás, tem a iniciativa da revolução política para expulsar os reis e fundar a República. Então, o Shakespeare gosta muito dessa história. Volta e meia nas peças, ele está citando esse acontecimento. Então, ser familiar com o poema ajuda a fruição ou até a compreensão de outras peças quando essa história é citada, né? Por exemplo, lá em Titus Andrônicos, nem Lucrécia, eu garanto, era mais pura que essa Lavínia. Então, Lucrécia é o modelo de virtude, né? De virtude feminina, enfim, da mulher ideal do patriarcado, né? Daqui a pouco a gente vai voltar nisso. Em Macbeth, o Tarquínio é citado como o epítome do vilão, né? Então, o Macbeth diz para si mesmo: e o assassino pisa manso, qual Tarquínio estuprador. E também lá em Cymbeline, né, um outro estuprador simbólico, Iáquino, ele se refere a Tarquínio para comparar ao que ele mesmo está fazendo, né? Que é invadir o quarto da Imogênia e depois fingir que a seduziu, né? Que a possuiu. Assim, o nosso Tarquínio pisou bem leve antes de despertar a pureza que maculou. Então, esses são só alguns exemplos, são muitos. Nas peças romanas, eles nem chamam a atenção, a menção a esse episódio não é nem de se espantar, né? E agora a gente vai seguindo. Bom, outro ponto de interesse para o poema é que ele revela outra personalidade artística do William Shakespeare. Nele, ele é um poeta para a página, um poeta aristocrático, voltado à antiguidade clássica, basicamente um êmulo de Ovídio. Ele, com essas obras, né, com os dois poemas narrativos, ele estava sendo visto como um poeta nacional, que estava finalmente fazendo a literatura acontecer naquelas ilhas do arquipélago que veio a se chamar britânico, né? E ele angariou uma reputação de doce, era o adjetivo que era muito atribuído, doce, melífluo, doce Mr. Shakespeare. Não pelo dulçor do conteúdo, mas da expressão, né? da elegância da expressão. E lembrando, mais uma vez, que o Lucrécia é o par de Vênus e Adonis, né? Que ele já tinha prometido na dedicatória de Vênus Adonis um labor mais grave, Graver Labor, que veio a ser Lucrécia. Então, seguindo. Outro motivo porque nós poderíamos dar uma olhada de vez em quando em Lucrécia é que ele envolve grandes debates. Por exemplo, política e religião. Como é a história de uma revolução republicana, há autores que se apegaram a ele para dizer que Shakespeare tinha simpatias republicanas, né? O que eu duvido, mas, enfim, houve, né? Então, eu trouxe um trecho do argumento que... o argumento vem antes do poema, né? Um argumento em prosa, que provavelmente não foi Shakespeare que escreveu, mas diz assim: Brutus familiarizou o povo com o executor e detalhes do feito vil, com uma amarga invectiva contra a tirania do rei. Com isso, tanto é movido o povo que, em uno consenso e aclamação geral, os Tarquínios foram todos exilados
e o governo do Estado alterado de reis para cônsules. Né? Então, é um dos tópicos que você pode puxar no poema para debater. E o outro é religião, porque, afinal, o Shakespeare escolheu um mito romano para escrever num contexto cristão, e as coisas entram em conflito. Por exemplo, principalmente o suicídio. Né? Então, eu trouxe versos aqui, da Lucrécia falando. Então, de impiedade não seja acusada, se neste forte conspurcado um furo faço, pelo qual possa minha alma aflita ter passo. Então, ela vai se matar e pede para não ser julgada por isso. Né? E como fica? O Ian Donaldson, que é um dos principais comentadores do poema e também bastante cristão, ele condena o poema por isso, por não acomodar satisfatoriamente as crenças religiosas. Então, vamos passar. Bom, é uma história sobre um estupro, né? Então, desde que não seja uma curiosidade mórbida, é um tema que sempre desperta curiosidade. Então, eu trouxe a estrofe aqui, que narra o momento, narra com elipse, né? Como disse a Copélia Kahn, uma crítica feminista, que narra o estupro com a elipse costumeira. Dito isso, com seu pé ele golpeia o lume. São luz e lascívia, inimigas de morte. O próprio se oculta no noturno negrume. Quanto menos visto, mais um tirano forte. O lobo à presa, grita o cordeiro sem sorte. E então, com a própria lança, eu falar controlado, sepulta os gritos nos doces lábios tapados. Então, eu acho que esse é um motivo por que a gente poderia se interessar pelo poema, pelo tema que é um tabu e nunca deixou de ser atual, infelizmente, né? As notícias nos lembram, mas vamos em frente. E também nós deveríamos olhar para o poema no que ele nos fala sobre o patriarcado e a relação do próprio poeta, né? Sem querer entrar em biografismos para apontar um dedo para o Shakespeare, mas o Shakespeare, às vezes, você seleciona algum trecho assim fora de contexto e apresenta ele como um feminista antes do tempo, e é possível, mas existem outros trechos também, né? Eu no meu trabalho de doutorado eu busco contemplar esse tipo de preocupação também, né? Então eu trouxe aqui outro trecho que é do argumento, que ilustra isso. Apenas Colatinos encontra sua esposa, embora fosse tarde da noite, fiando junto às suas criadas. As outras damas foram todas encontradas dançando e festejando, ou em passatempos diversos. Com isso, os nobres concederam a Colatinos a vitória e a sua esposa a fama. Ou seja, então ela tem o caráter da fama, né, o caráter de exemplo, né? E então depois eu trouxe versos também que ilustram essa atitude dela mesma em relação ao patriarcado, né, da própria Lucrécia. Então essa estrofe termina assim: que Tarquínio mal me fez, eu a Colatino. Então ela está preocupada, ela foi estuprada e ela está preocupada com o próprio adultério, né, de ter feito mal ao marido, né, como nos versos seguintes, né? Ai, quantos têm tal vergonhoso ferimento, que quem fere, não eles têm conhecimento. Então, ela está preocupada que o marido se tornou um corno, né? Depois do episódio de violência que ela mesma sofreu. Então, vamos seguir. E também eu acho que o poema é cheio de interesse para a gente, como eu disse, como o Shakespeare vai tratar esse tema, né? Sobre estupro. Pois acontece que existem características, pelo menos na primeira metade do poema, que narra o estupro em si, a segunda metade narra o lamento da protagonista, que resvalam pelo menos no erotismo e na pornografia, como esses versos que eu trouxe. Trancas entre a alcova e o cúpido intruso, cada uma forçada, seu posto deserta. Então, a penetração do criminoso
pela casa dentro, até o quarto da Lucrécia, é narrado com ares sexualizados, né? Como se fosse um defloramento, as trancas sendo rompidas, esse tipo de coisa, né? E esse próximo exemplo vem de quando ela está dormindo e ele está admirando a beleza dela adormecida. Alabastrina pele, veios azulados, lábios de coral e nível queixo encovado. Então, esse é o procedimento que chama blazon, né? O blazon é um termo que vem da retórica, da heráldica, de descrever os brasões heráldicos, e também ele é usado para descrever, em poesia, descrever geralmente a amada, né? Um homem descrevendo uma amada e aí elogia cada item, cada parte do corpo. E, por fim, é um exemplo de várias insinuações, sugestões ao longo dessa primeira parte do estupro de ereção peniana, que vai assim: e assim as mais chãs forças ele insufla agora, que pelo porte de seu líder impedidas, incham a lascívia, tal minutos a hora, e como capitão ficam entumecidas. Então, eu diria que é isso, essa apresentação. Esse é um poema que é um Shakespeare quase inédito. Eu acho que se alguém descobrisse no fundo de um arquivo uma obra do Shakespeare, né, perdida, ia ter algum interesse em ler para saber se é bom ou não. Então, se esse poema está esquecido, ele pode ser um bom motivo para ver, mas o que ele é, afinal, né? Então, trazendo mais uma vez o Ian Donaldson, ele diz que Lucrécia é um poema de notável, mesmo se esporádico, brilhantismo. E agora eu vou sair aqui, eu espero que vocês tenham visto tudo bem, porque eu estava vendo só a minha tela. Tudo certo, Leonardo, muito obrigado. Então, maravilha. Eu não precisei nem dos 20, eu acho que vou parar por aqui mesmo. Obrigado, gente. Muito obrigado, Leonardo. Agora a gente está com bastante tempo para debate, temos já uns 3 papers brilhantes, parabéns pelas 3 apresentações, Leonardo, Luciana, Lindbergh, esses papers se relacionaram de formas inesperadas para mim, formas que eu não esperei que eles fossem se conectar. A gente tem aí uma revisitação tanto a importância do poema, como o Leonardo acabou de trazer, e ontem também tivemos algo sobre Lucrécia, mais no quesito da tradução e da importância da obra lírica shakespeariana, um ponto, né, que o Leonardo também demonstrou hoje, além das incursões aí sobre o mundo romano de Antônio e Cleópatra e o mundo da tempestade. Então, tem algumas perguntas, mas vou começar abrindo para o público, abrindo para o nosso pessoal aqui. Por favor, peço para utilizar o recurso aqui da mão, do levantar, podemos fazer perguntas entre si e comentários. Quem gostaria de iniciar? Ana levantou a mão. Pode falar, Ana. Então, adorei as 3 apresentações. A primeira, né, do Lindbergh, eu gostei muito, né, que ele explora esse ponto de vista épico, né, que eu acho que o Brecht aprendeu isso como Shakespeare, né? Eu tenho vários artigos em que eu comento isso, né? Porque o Brecht que defende, né, que você tem que abordar a questão de vários pontos de vista, porque não existe um ponto de vista definitivo, né? Dependendo da posição em que você, até, digamos, literalmente, num acidente que você vê, conforme a posição que você está, você enxerga
as coisas de modo diferente, né? Então, eu já também escrevi sobre isso, que o Brecht se inspira muito em Shakespeare. Eu acho que você explorou muito bem, né, esse multiperspectivismo aí do Antônio e Cleópatra, né? O outro artigo da Luciana também maravilhoso, né? A apresentação. Parabéns, Luciana, também, que você explora também uma vertente muito importante, né? Que é a vertente pós-colonial do hemisfério sul, né? Que são essas teorias do hemisfério sul, né? Tem até um livro maravilhoso, né? Que saiu da... Eu tenho até o livro aí, depois eu posso mandar para você. É um livro em inglês que fala, então, dessas teorias do hemisfério sul. Então, tem todas aquelas designações lá, criolização, africanização, então, cada uma delas, também a antropofagia cultural, né? Indigenização, né? Então, eu gosto muito também, gostei muito da sua leitura também. E essa última também, do Leonardo, achei muito importante, né? Já tivemos a Márcia ontem falando sobre a beleza desse poema, né? E as ressonâncias contemporâneas que elas contêm, né? Então, também não só ressonâncias, como mostrou, tem várias ressonâncias em várias peças, né? Várias peças aparecem, né? E eu me lembrei de uma ressonância, de um trabalho também que eu escrevi certa vez, né? Que a Lucrécia também foi uma das inspirações de Shakespeare para a criação da Ofélia, né? Que é a dupla inspiração, né? Primeiro é aquela mulher sensual que aparece no Belle Forêt, né? Que é uma chamariz para sondar os segredos do Hamlet, e o outro é justamente a Lucrécia, que é a mulher sem... né? E no final prevalece mais a segunda, né? A segunda inspiração lá do Shakespeare. Então, ele cria uma figura híbrida na Ofélia, se inspirando, então, nesses dois contextos, né? E digamos, tem a conexão com a história de Brutus lá. No final, quando o Hamlet pula no túmulo, né? E só no final que o Hamlet, afinal, assume a sua posição lá de herdeiro do trono, né? Ele diz, eu sou Hamlet, I am Hamlet de Dane, uma coisa assim, né? Então, ele lembra, tem essa coisa da Lucrécia ali, a Ofélia, que desencadeia, né? Essa atitude do Hamlet. Então, apesar de que você diz que só os mais, sei lá, letrados que vão gostar de ler, eu acho que o Estupro de Lucrécia é uma obra assim para todo shakespeariano ler e para todo mundo ler, que é muito importante. Inclusive, a Márcia mostrou essas ressonâncias contemporâneas, né? Da vitimização da mulher, né?
a violência contra a mulher, coisa, né? Então, tem vários artigos escritos também. Então, é mais um comentário. Quero parabenizar os três que trouxeram assuntos muito importantes e pertinentes, e se quiserem fazer algum comentário a respeito, convido vocês, então, a falar mais sobre esses aspectos. Obrigada. Vamos lá. Leonardo, gostaria de responder? Não, só comentar que, tipo assim, depois que eu publicar minha tradução, eu vou querer que o máximo de pessoas leiam. Não é que não tô recomendando que não leiam. Só assim, se você for recomendar para um amigo a primeira obra para ler do Shakespeare, não recomende Lucrécia. Claro, isso é verdade. Luciana Lindbergh, gostaria de comentar? Eu gostaria... sim, claro. Só sobre a referência ao Brecht, eu acho que isso mesmo, professora Ana Camati. Eu creio que sim, haja essa influência, bastante direta, inclusive, tanto no sentido de aproximação e distanciamento. Eu acho uma relação também que ele tinha com o Stanislavski, né, com o método naturalista. Então, eu acho que essa relação de aproximação e de distanciamento com o Shakespeare é muito importante para a formação do Brecht, principalmente as peças históricas, porque por conta desse arsenal, né, de técnico que o Shakespeare foi forjando para tratar de assuntos mais ligados à esfera pública que interessava ao Brecht, né? Sim. Eu gostaria de agradecer o comentário da professora Ana. Sim, gostaria de saber o nome do livro que a senhora comentou. Vou procurar aí. Acho que eu tenho ele aqui perto. Eu vou procurar e já vou mostrar para você. Obrigada. E é verdade que a minha obra de Shakespeare favorita é A Tempestade, porque eu acho que cada vez que leio tem uma interpretação, não? Eu acho que isso acontece com quase todas as obras de Shakespeare, mas A Tempestade tem muitas leituras e eu acho que os diversos mundos são impressionantes. Obrigada. Obrigado. Fernanda? Então, eu, de novo, gostei pra caramba também de estar aqui e de escutar vocês. Fiquei... bom, Leonardo, eu acho muito legal você estar traduzindo a Lucrécia, sabe? E a Márcia Martins comentou ontem sobre a tua tradução in progress, né? E fico imaginando que para você deve ser um jogo delicioso, uma brincadeira, né? Ficar achando aquelas aliterações, tem uma riqueza verbal ali incrível. Eu acho muito, muito oportuno, muito bem-vindo. São poucas as traduções do poema, como a Márcia nos contou ontem. Acho que tem a sua vai ser a terceira, né? Então, achei muito, muito feliz. E, assim, looking forward, né? E sobre o ensaio do Lindbergh, eu achei seu ensaio muito bom. Assim, é até um texto que eu preferia lê-lo até, sabe? Que acho que é um texto rico. Então, acho que é um texto que dá vontade de ler, assim, escutando. Às vezes, eu talvez não tenha captado tudo, mas eu fiquei com uma dúvida, que pode ter sido uma dúvida de atenção minha. Pode ser que eu tenha comido alguma mosca. Mas você chega a propor alguma caracterização da Cleópatra na peça, dentro dessas variadas perspectivas que você comenta, que são lançadas sobre Ocidente, Oriente, né? E, obviamente, Antônio e Cleópatra são metonímias desses contrastes, mas você chegou a propor uma visão mais geral da Cleópatra
que a peça privilegie, ou porque eu fiquei achando que eu tinha entendido que sim, mas depois eu fiquei na dúvida se você privilegiou alguma visão sobre a Cleópatra. Eu respondo agora, direto? Ah, sim. Então, Fernando, obrigado pelos comentários muito generosos. A questão da Cleópatra, assim, eu acho que eu fui colocando um monte de coisas, de assuntos, né, ao mesmo tempo, ficou um pouco bagunçado. Aí, às vezes, é melhor mesmo a leitura, assim, melhor. Mas não, eu acho que a sua impressão ficou correta, porque, de fato, é um texto que já está escrito, mas como ele ainda está nessa fase de apresentação oral e tal, ele ainda não está muito bem montado, assim, a ordem, a sequência dos assuntos e tal. Mas sobre a Cleópatra especificamente, na minha leitura, e que é de muitas outras também pessoas, é que ele oferece uma visão complexa do assunto. É outra coisa também que o Brecht ele valorizava muito, essa visão complexa de um assunto, muito difícil. Não seria um muro, não seria apenas um relativismo, mas seria não fechar questão. Porque, em alguns momentos, a Cleópatra ela é apresentada de uma maneira quase fútil, de uma maneira intempestiva, de uma maneira, digamos assim, negativa. Só que, em outros momentos, isso não ocorre. Isso não ocorre e o ato final dela faz com que toda aquela expectativa de que ela fosse ser... que a posição ocidental fosse ganhar, vai por terra, né? Que o Marco Antônio, ele no final, ele vai hesitando, né? Ele vai vacilando, né? Muitos heróis do Shakespeare são assim, né? Ele vai vacilando até o final, e aí no final ele percebe, né? Que ele perdeu tudo e tal, mas que ele não renuncia ao amor a Cleópatra, e isso. E aí quando ela se mata, aí eu acho que é a coisa mais importante, é que fazem uma proposta para ela, né, em que ela teria alguma vantagem, que ela seria julgada, que talvez ela ficasse com o reino mais subordinado, né? Ela não aceita. Ela poderia ter aceitado a proposta, mas o ato final dela mostra que ela tinha um peso de herói trágico mesmo. Aquele herói que não admite que o seu sentido de si mesmo, ele perca esse sentido dele mesmo em relação a ele. E essa coisa muito forte de que a pessoa prefere tirar a vida dela do que perder o sentido que ela tem dela mesma. Entendeu? Imagina, uma mulher que se declarou a rainha dos reis, né? Que é algo acima, já no ambiente quase lendário, porque aí eu achei uma dissertação de mestrado da história e tal, que uma menina que foi lá e procurou a história, tem algumas, né, muito boas. E é engraçado, porque a Cleópatra real mesmo, na vida real, ela pegou isso da tradição etíope, babilônica, que é uma coisa muito interessante que o Shakespeare, ele bem sacana, estava muito bem informado. Que é essa coisa de um faraó que é acima, não é só acima das pessoas normais, então ele é acima, inclusive, de outros reis. É um patamar já deificado mesmo. Então, nesse momento, eu diria que, para responder a sua pergunta bem objetivamente, eu acho que ele mantém essa tensão entre o Oriente e o Ocidente. Eu acho também muito eloquente o fato dela ser uma representante de uma mistura, né, desse Ocidente e Oriente, né, como eu tentei salientar na minha fala, né, sendo de uma dinastia helenística, né, no Egito. Tá, não, ok. Então, acho que você, na verdade, privilegia a complexidade dela mesmo, porque ela é várias coisas, né? Eu só fiquei com vontade de comentar com você que eu acho que me parece que a Cleópatra, e aí eu achei que você em algum momento tinha tratado ela como... Ok, ela tem momentos em que ela encena uma futilidade, né? Que ela encena o feminino, enfim, que eu não sei se você chamou de mais espontâneo em algum momento.
Acho que foi essa alguma palavra assim que me deixou intrigada. Mas eu acho que tem a impressão de que a Cleópatra ela tem um projeto, não é? Uma personagem feminina com um projeto de poder muito claro e faz uso de todos os recursos femininos, sobretudo, né? Sedução e histrionismo, para executar esse projeto de poder. E uma coisa que me chama a atenção nela, eu concordo com essa dimensão trágica, porque ela não vai se deixar exibir em Roma como um troféu do Otávio César, e a morte é preferível a isso. Acho que essa escolha, a escolha sobre o destino dela, né, tem uma estatura, uma envergadura trágica, e ela é uma personagem, talvez, das personagens femininas, aquela cuja interioridade a gente não tem acesso. Isso é um contraste importante, eu acho, entre ela e o Marco Antônio, porque o Marco Antônio ele tem pequenos desabafos nos apartes dele, não é? Preciso me soltar desses grilhões egípcios, preciso me livrar dessa egípcia imunda, preciso me livrar de Otávio César, porque perto dele eu não sou nada. Ele desabafa alguma condição interior, né? E mostra para a gente uma fragilidade. A Cleópatra não dá uma pequena entrada para a gente sequer no que seja a interioridade dela. Eu acho que isso é um sintoma, é um indício desse grande projeto de poder que a move, né? E do qual faz parte proteger o que ela sente e o que ela pensa. Ela não conta para a gente nada, tudo dela é performado, tudo dela é espetaculoso, não é? E aí me deu vontade de compartilhar essa ideia com você sobre a Cleópatra, que é uma personagem feminina fascinante. Enfim, acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo, só uma pequena questão. Toda a linguagem dela, né, isso daí toda a crítica fala, né, é toda sexualizada. Porém, na economia geral da peça, eu não diria que há um julgamento do fato de ela ser mulher e utilizar todas essas armas que você acabou de colocar, em vez das artimanhas dos homens, da força dos homens. Eu acho que esse que é o ponto mais importante. O começo da peça dá essa impressão, né, de que vai nesse caminho, assim, de que ela vai ser castigada porque ela é uma mulher que tem esse projeto de poder, né, um projeto de poder bem ambicioso, né, e que não, a meu ver, não. Ela não, a peça como um todo, né, vista em todos os seus elementos, eu não acho que teriam elementos para corroborar que o Shakespeare, o conjunto da peça, ele efetuaria um julgamento negativo das artimanhas que ela faz para conseguir o poder, né? Concordo, acho que tem até uma admiração. Acho que isso é mostrado até como algo admirável, porque, sobretudo naquela volta que ela dá no tesoureiro, quando ela finge que quer guardar os bens, né, para que eles acreditem que ela não vá se matar, ela é muito... Eu acho que tem até uma admiração acerca das artimanhas dela. Obrigado, Fernanda. Leonardo? Eu vou fazer um comentário para a Luciana, que falou da tempestade, para todo mundo, é claro. Um jornalista brasileiro recentemente comparou o atual presidente ao Caliban. Eu falei, não, ele é o trínculo, ele é o trínculo. Ele estava sendo um olhar orientalista total, assim, de falar que o Caliban é abominável. Você está louco. É difícil, mas é inevitável muitas vezes usar os discursos do Shakespeare na boca de muitos políticos. E digo todos. É impressionante. Mas eu li sobre isso e achei interessante. O Caliban está em muita gente, não? Obrigado. Tem mais um comentário sobre Antônio e Cleópatra, a comunicação do Lindbergh. Achei muito interessante a tua consideração sobre o sobrenatural, sobre o soothsayer, a palavra cosmético, né? Exatamente, achei ótima a colocação.
E gostaria que falasse um pouco mais sobre o ponto do mito e história, união, fusão, separação entre esses dois elementos, Antônio e Cleópatra. Antônio e Cleópatra é um dos textos que eu voltei um pouco esses tempos para dar uma atualizada, principalmente em ler textos que às vezes a gente não se debruça tanto, né? Alguns textos a gente acaba avançando muito mais do que outros, e às vezes se espaça, né? A gente nunca mais retoma, às vezes, alguns dos textos shakespearianos, alguns a gente também quase nunca visita, né? Que eu acho um pouco da direção da lírica shakespeariana, como o Leonardo quis enfatizar hoje, a Márcia ontem também, né? Mas sem me alongar, te deixar esse comentário. De um ponto de vista mais geral, eu acho que isso tem a ver com essa constatação, né, dos textos do Shakespeare serem mais políticos, etc., por conta do espírito do tempo, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, de maneiras gerais, né? De maneiras mais gerais. Uma das características da modernidade é a emancipação da arte, né? A arte moderna, ela se caracterizaria, de acordo com alguns autores, né? Justamente por ter se emancipado da religião, das necessidades de representação do poder de Estado e do poder religioso, dos cultos, né? Primeiramente através das comédias dell'arte, e por aí vai, dos colecionadores, das encomendas, a arte ela vai começando ali no século XV, XVI, a ter um valor em si mesma, não só para determinados fins, né? Então, a meu ver, isso daí traz um fôlego, uma certa liberdade, uma autonomia para que um dramaturgo como Shakespeare, ele e a trupe, né, a companhia, consigam desenvolver certos assuntos que não poderiam antes, né? Inclusive a censura dos teatros durante os Tudors, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? Então, isso daí de um ponto de vista mais geral. Do ponto de vista da obra em si, eu acho que aqui são pelo menos duas coisas. Eu acho que essa necessidade pedagógica da corte, né, da Elizabeth I, eu acho que tem da corte ali não sei se é o nome dele, de você educar os monarcas, né, da educação dos monarcas, nesse caso, não apenas para não virar tirano, né, mas isso daí tem tudo a ver com o pensamento político da época, mas também no sentido de aprendizado da história, de momentos cruciais da história, do que pode acontecer, né? Esse ensinamento pela história que está no Maquiavel, lá do Tito Livio, de se voltar para o exemplo de grandes homens, no caso, grandes mulheres também, para não que a história fosse se repetir, mas ter em conta o que já aconteceu, né? Como um guia, né, na ação política. Então, nesse sentido, meio que impõe-se, tem essa necessidade, se essa necessidade existe, então impõe-se que haja uma desmistificação da realidade, um maior realismo, digamos assim, né, para usar essa palavra, o maior realismo no trato das matérias, né, dos assuntos. E um outro elemento também, que aí deriva dentro da economia da peça, que eu explorei mais, tem a questão do adivinho, né? Que antes, se o nexo da tragédia antiga, ele era um nexo que aliava ação humana e desígnio dos deuses, né? Esse encontro, esse retorno ao lar, né? Esse mundo onde você não se perde, você pode se perder, mas você vai se encontrar em algum momento. Isso é algo que está lá, o adivinho ele aparece, né, algumas vezes, mas é uma coisa tão interessante que o Marco Antônio vira e fala, ele recebe lá a adivinhação e fala, o César ele vai ganhar de mim, ele sempre tem mais sorte do que eu. Bacana, isso daí é verdade, né? Deixa eu seguir aqui com a minha vida. É uma coisa só que de confirmação, né? Então tem esse lado,
que tá ali, né? O adivinho acertou, ele acertou. Também ele adivinha quando ele fala que o servo da Cleópatra vai viver mais do que ela, mas isso também é 50-50, né? É um jogo de 50-50, você vai viver mais ou menos que ela, enfim. E a questão da desmistificação dessas figuras históricas, porque quando chega isso para as pessoas, isso já vem de uma maneira muito muito mistificada, muito, digamos assim, os cultos dos imperadores romanos e dos faraós, principalmente os faraós, era um culto que se misturava com o culto religioso, né? Não existia tanta diferença, né? Não existia tanta diferença. Então, o que o Shakespeare faz, ele traz essa tendência à mistificação, a trazer para um âmbito mais metafísico, para o chão da artimanha política, do cálculo político. O problema do Marco Antônio é que ele faz cálculos errados, né? Além dele ter a híbris dele, né? Com certeza está ali essa estrutura mais clássica, porém a estrutura da peça ela traz os cálculos políticos, a trama, né? A artimanha, que não são só intrigas palacianas, né, como seriam os dramas as tragédias as outras tragédias do Shakespeare. Não, são questões de luta, de batalha também, que transcendem a ação humana, mas que não estão ligadas com os deuses, com a sorte, né, quem é que vai ganhar uma luta ou só apenas, mas que também tem a agência humana, mas são coisas que dependem de muita gente, né, que é uma batalha, por exemplo, quando ele perde lá no mar, quando não perde. Então, são quantos soldados tem, quantos não tem. Então, isso daí vai... sucessão de trono, né? Ela queria que fosse para o herdeiro dela. Então, todos esses elementos bem do realpolitik da época, eles comparecem, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido de o elemento metafísico ele ceder espaço, ele nunca desaparece, eu acho, ele nunca, o fantasma aparece no Hamlet, eu acho que no Shakespeare nunca desaparece isso. Porém, ele cede espaço para um pensamento mais, digamos assim, racional, uma plausibilidade na trama, né? E uma coerência psicológica que não necessariamente no teatro medieval você encontraria. Aí eu pensei mais ou menos nisso. Ótimo, muito obrigado pela tua resposta. Temos mais perguntas? Como estamos? A gente teve uma comunicação a menos, então a gente tem relativamente mais tempo, mas se não houver mais perguntas, a gente pode encerrar mais essa bela sessão do nosso simpósio. Ou se vocês tiverem perguntas, comentários entre si, Luciana, Lindbergh e Leonardo, fiquem à vontade para fazer também. Eu gostaria de agradecer a vossa recomendação dos livros. Vou lê-los, com certeza. Não conhecia o professor Regis. Vou lê-lo. Muito obrigada. Sim, achou muito interessante orientalismo e o livro do John Gillis é um dos iniciais para estudos do espaço. Parece ser uma direção interessante aí. O orientalismo acaba puxando a gente às vezes para isso, né? A prosa do nossa, fugiu o nome do autor do orientalismo. Said. Isso, do Eduardo Said, ela é tão gostosa de ler, né? A gente se interessa muito pelo assunto nos livros dele, e isso em estudos shakespearianos encontrei muito mais aplicado na prática, abrindo para mais possibilidades no Spatial Studies, ou nos estudos espaciais, que a porta de entrada é praticamente esse livro do Shakespeare e a Geografia da Diferença. Eu comentei dele em algum outro momento, eu abro ali que o Jornada, não me recordo, mas é muito interessante seguir. Aproveito então, para parabenizar os integrantes dessa mesa, Luciano, Lindbergh, Leonardo, parabéns e muito obrigado pela participação conosco nessa tarde. Se não tivermos mais perguntas, eu convido vocês a participar na sessão da manhã, amanhã, iniciando das 8 da manhã até as 10, teremos 5
papers, que são os 5 papers que constam no programa da Abralic. Então, vocês podem checar ali no nosso material como está organizada a sessão de amanhã. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos presentes, obrigado aos comunicadores, a Abralic, a minha coordenadora Beth Ramos, que também ajudou a preparar esse material, esse simpósio comigo. E nos vemos amanhã de manhã. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Gente, Obrigado. valeu. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Beijo. tchau. Obrigado, Elton. Desculpa, muito obrigado pela monitoria. Parabéns a todos. Tchau, Ana. Até mais.